Boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Que Deus possa nos amparar nesse momento de apreensão, de dúvida, nesse momento de busca de respostas, que Ele possa se fazer presente em cada um de nós, que a gente possa buscar a resposta, que a gente possa buscar e escolher sempre os melhores caminhos. Hoje a gente vai falar da lei do retorno, que Emmanuel vai nos trazer de uma maneira assim brilhante, esclarecedora. Mas a gente, antes de falar e antes de passar para vocês as palavras de Emmanuel, a gente vai lá no livro Plenitude, do Divaldo Pereira Franco, né? E que teve a Joana como autora, a Joana de Anjos, autora espiritual. E é nesse livro que a gente vai pegar um trechinho. Esse livro ele é muito interessante, e uma segunda releitura de qualquer livro é mais interessante ainda que a primeira. A gente consegue encontrar pérolas que às vezes numa primeira leitura passa despercebido. E a gente vai ver um trechinho do livro Plenitude, em que a Joana vai nos dizer o seguinte: o arrependimento puro e simples, se não acompanhado de uma ação reparadora, é tão inócuo e prejudicial quanto a falta dele. O que quer dizer isso? Que não adianta nós, na condição de encarnados, ou nos arrependermos de algo que fizemos, de algum erro que cometemos, se esse arrependimento não vier acompanhado da reparação, não vier acompanhado do conserto. Nós precisamos promover essa reparação para com aqueles aos quais prejudicamos. Em outras palavras, é isso que a Joana vem nos alertar, né? Para a gente ser consciente dessa necessidade. E partindo dessas palavras, nós vamos imaginar a possibilidade muito real e praticada do não arrependimento e muito menos do dano não reparado. E que, quando a gente desperta do outro lado da vida, e nós acreditamos nesta realidade, né, a base da doutrina espírita, uma vida depois dessa vida. E quando a gente desperta do outro lado da vida, já sem esse véu da materialidade e consciente dos nossos atos, né, nós somos colocados diante de nós mesmos. Num determinado momento, após o nosso desencarne, mais curto ou mais longo, dependendo da pessoa, dependendo do espírito que desencarnou, dependendo da carga vibratória que ele leva daqui para lá, isso vai ter um diferenciamento entre espíritos desencarnados. Mas isso é um outro assunto. Vamos continuar aqui no nosso foco, que é a lei do retorno. Então, o que acontece? O bem, que sempre partirá de Deus, se manifesta na terra através dos homens. Assim como o mal, que é contrário às leis divinas, se manifesta na terra também através dos homens. São lados opostos que possuem os seus centros de força na natureza humana. Isso é possível, pois o homem possui o livre-arbítrio, isto é, a liberdade de agir conforme a sua crença, consciência e os seus atos. A diferença é que o poder de Deus, quando necessário, lança mão de mecanismos de reajustamento moral. É daí que partem todos os fenômenos naturais e ocorrências físicas que vão envolver as humanidades em provas e expiações, com o exclusivo fim do nosso aprimoramento moral e espiritual. Por sua vez, o mal só poderá manifestar-se através do próprio homem, que, intoxicado por pensamentos doentios, pelo egoísmo, pelo rancor, pela falta de amor ao próximo, se deixa envolver pela névoa escura dos atos condenáveis, que, certamente, lhe trarão consequências passíveis da necessidade de ressarcimento com aquele aos quais prejudicou. É a lei do retorno que Emmanuel vem nos trazer. É baseado nesse
compromisso assumido, nesse compromisso que a gente passa a ter compulsório, necessário, esse compromisso de reajustamento, de realinhamento da nossa conduta. E isso é possível dentro da lei do retorno. E Emmanuel, ele vem nos esclarecer de uma forma muito precisa, clara e com uma rara sabedoria, né? E para que ele possa nos ensinar sobre a lei do retorno, ele vai buscar lá em João capítulo 5, versículo 29, que diz o seguinte: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. É impactante esse trecho, né? E o Emmanuel continua assim, ó: em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição, ao ressurgimento da condenação. Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. A lei do retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento. E o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso salvador. Através da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima do que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Aí a gente finaliza as palavras de Emmanuel e a gente vai tentar buscar um entendimento. Como é que a gente poderia entender todas essas palavras? É muito simples. Se a gente partir do princípio de que Deus é para conosco o que pais e mães são para os filhos. O que quer dizer isso? Nós temos os nossos filhos. Em determinado momento da vida dos nossos filhos, lá no começo, né, nos primeiros anos de vida, qual que é a nossa função como pais e mães? Ensinar o que é correto, ensinar as verdades da vida, ensinar os valores que são necessários para que a gente possa viver plenamente. Mas vai acontecer, vai haver momentos em que os nossos filhos vão errar em algum momento. Eles vão escolher uma opção equivocada. E qual que é a nossa função diante disso? Diante da escolha dos nossos filhos? Mostrar para eles o caminho correto. Mostrar para eles uma oportunidade de ver, de enxergar que aquilo que eles escolheram não era o correto. Então nós temos a oportunidade de ser para eles o que Deus é para nós. Deus tenta nos mostrar o melhor caminho. E qual que é a nossa função com os nossos filhos? Mostrar as melhores escolhas. Mas a gente tem que entender que muitas vezes a escolha de um filho, ela tem uma consequência. E ninguém vai ser responsável pela escolha de outra pessoa. Ninguém vai ser responsável. Nós não podemos, como pais e mães, ser responsáveis. A gente já viu isso, né?
dentro da doutrina espírita, nós pais e mães, apesar de todo esforço, apesar de toda a intenção de passar o que é correto, de passar o bem, de valorizar o verdadeiro sentido da vida, isso não vai impedir que os nossos filhos façam escolhas erradas. Mas nós não podemos nos culpar da escolha dos nossos filhos e jamais ser culpados pela escolha dos nossos filhos. Então eles vão ter a necessidade de buscar, de tentar reaprender novamente. E é isso que Deus faz quando permite uma reencarnação. A gente volta com a intenção do reajustamento moral. É o mecanismo da reencarnação trabalhando, de maneira precisa para que a gente possa buscar esse novo entendimento, buscar esse ensino que num determinado momento a gente se equivocou, que num determinado momento nós ignoramos. Então, meus amigos, diante disso, diante de todas essas palavras, que nós possamos ter a compreensão, que nós possamos buscar esse entendimento, buscar as respostas sabiamente. E vamos entender as palavras da Joana quando ela diz que o arrependimento puro e simples, se não acompanhado de ação reparadora, é tão inócuo e prejudicial quanto a falta dele. Não adianta só o arrependimento, há necessidade que a gente busque ressarcir de alguma forma aqueles aos quais prejudicamos. Que nós possamos entender isso como um alerta, que nós possamos entender isso como uma forma de buscar a correção, de buscar o caminho certo, de imaginar que tudo nos é permitido, como disse Paulo, mas nem tudo nos convém. Um abraço e até o próximo encontro.